No universo de Game of Thrones e dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, os dragões são a arma mais poderosa do mundo. Não à toa, os Valyrianos usaram essas criaturas para dominar boa parte de Essos, e mais tarde, os Targaryen também usaram o poder dos dragões para unir os Sete Reinos e conquistar toda Westeros. E, apesar de muitas vezes os dragões parecerem invencíveis na história, na verdade eles não são. Embora seja muito difícil derrotar um dragão, isso já foi feito inúmeras vezes no universo do mundo de Gelo e Fogo. E pensando que nós vamos ter a segunda temporada de House of the Dragon e que agora a Dança dos Dragões vai começar de verdade, no vídeo de hoje eu vou trazer todas as formas de como é possível matar um dragão no universo de Game of Thrones. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Antes de começar, vale ressaltar que eu vou usar os livros das crônicas como principal referência e fiquem até o final porque eu quero aproveitar esse tema para trazer algumas especulações interessantes sobre esse assunto. E vale lembrar que esse tema é relevante porque nos livros existe um homem sem rosto escondido na cidadela, provavelmente só para descobrir como matar os dragões. Então, esse assunto é algo realmente importante para o futuro de Os Ventos do Inverno. Enfim, antes de tudo, precisamos explicar como os dragões funcionam no universo do George R. R. Martin. Os dragões são criaturas reptilianas com escamas, com apenas 2 pernas e 2 asas. Isso já difere eles dos dragões clássicos da fantasia, que costumam ter 4 patas, por exemplo, e mais 2 asas. Além disso, os dragões do mundo de Goth têm dentes muito afiados, asas de couro e pescoços e caudas longas com cristas espinhosas nas suas costas. Quando pequenos, os dragões têm um tamanho aproximado de um gato, mas eles simplesmente nunca param de crescer. Enquanto tiverem comida e espaço, os dragões simplesmente vão crescendo e a gente não sabe qual o tamanho limite deles. O Balerion e a Vhagar, os 2 maiores dragões que nós conhecemos na história, simplesmente eram tão grandes que podiam engolir mamutes inteiros. Além disso, os dragões têm ossos cheios de ferro, que fazem com que esses ossos pareçam ônix ou às vezes diamantes negros. Ao mesmo tempo que os esqueletos dos dragões são muito fortes e resistentes, mas também são leves para permitir que as criaturas consigam voar. E claro, os dragões também são quentes. Tanto que nos livros é dito várias vezes que os dragões são como fogo feito em carne. O vapor das narinas que os dragões soltam, por exemplo, é tão quente que é possível usar ele para ferver um homem dentro de uma armadura. Isso já aconteceu na história. E claro, poucas coisas são quentes como o fogo dos dragões, que é capaz de derreter pedra de tão quente que ele chega aí, se o dragão tiver com vontade de te queimar mesmo. Enfim, os dragões também são criaturas extremamente inteligentes, tanto que eles cozinham a própria carne antes de comer, e eles também conseguem formar laços com seus montadores, tendo apenas um montador por vez. E quanto à questão da invulnerabilidade dos dragões, eles são quase que invencíveis. As suas escamas são uma armadura extremamente resistente, e eles também conseguem sobreviver a altas temperaturas, óbvio, e eles também podem viver até uma data indefinida. Ninguém sabe qual é a idade limite que um dragão pode chegar. E também vale dizer que os mestres não têm certeza sobre como funciona o sexo dos dragões, já que parece que todos eles têm a capacidade de botar ovos. E como também acho que não precisa nem mencionar, mas enfim, sempre importante, os dragões são criaturas mágicas, então tanto a relação que eles têm com os seus montadores, quanto outros detalhes deles, são muitas vezes explicados pela magia. Enfim, esses são os dragões do universo do George R. R. Martin. Agora, como é possível matar os dragões? Bom, vale ressaltar que embora seja possível matar o dragão e exista uma grande quantidade de maneiras para fazer isso, matar um dragão nunca é uma tarefa fácil. A não ser que você esteja assistindo as últimas temporadas de Game of Thrones, onde tudo ficou simplificado e matar o dragão era igual matar a mosca. Mas, baseado nos livros das crônicas, existem alguns exemplos que a gente pode usar para se basear. Então, se você é um jovem escudeiro ou um cavaleiro aspirante a matador de dragões, confira aí a nossa lista. 1. Afogamento. Bom, o primeiro relato que a gente tem de dragões morrendo na história das Crônicas de Gelo e Fogo vem da antiga Valíria durante as Guerras de Especiarias,
travadas entre a cidade franca de Valíria e os príncipes Rhoynares. Nessa guerra, os valirianos venceram com uma grande margem de vantagem, massacrando os exércitos Rhoynares e dizimando as suas cidades, tanto pelo aço quanto pelo fogo. Mas a verdade é que os Rhoynares também ofereceram uma boa luta em várias batalhas. Em especial por conta da sua relação mágica com o rio Rhoyne. Os Rhoynares adoravam o rio como uma espécie de deusa e tiravam dele o seu sustento e a sua força. Contra os Cavaleiros dos Dragões, os Rhoynares tinham os Feiticeiros de Água, que conseguiam invocar as águas do rio Rhoyne e puxavam os dragões para baixo do rio. Nós não temos essas guerras, a história dessas guerras, contadas nos mínimos detalhes. Mas fica subentendido no livro do Mundo de Gelo e Fogo, por exemplo, que os Rhoynares conseguiam afogar os dragões com essa magia. Além disso, em alguns momentos, os Rhoynares também contavam com companhias de arqueiros Tiroshi que conseguiam abater alguns dragões com as suas flechas. Embora também não fique claro como eles conseguiram fazer isso, se eram muitas flechas, se eram flechas especiais, ou se eles usavam as águas para afogar os dragões, e aí ficava mais fácil os arqueiros atingirem as criaturas, mas o fato é que essa combinação de feiticeiros de água conseguiam afogar os dragões, eles também usavam arqueiros Tiroshi para abater as criaturas no meio do rio. Porém, mais pra frente eu vou falar sobre as estratégias mais mundanas para matar os dragões. Então, calma lá. 2. Fogo. E sim, eu sei que é bem estranho, já que os dragões são resistentes ao fogo. Porém, isso não é 100% verdade, ou pelo menos eles não são 100% resistentes ao fogo. Isso porque quase todos os dragões valirianos morreram durante a perdição de Valíria. Esse cataclisma que aconteceu em Essos foi formado quando todos os 14 vulcões das 14 chamas irromperam juntos, consumindo a cidade franca pelas chamas, causando terremotos e inundando boa parte da península valiriana no que hoje é chamado de Mar Fumegante. Na verdade, a perdição foi um evento tão desproporcional que todos os montes ao longo de 500 milhas se despedaçaram para encher o ar com cinzas, fumaça e fogo. Até lagos da região simplesmente ferveram e se transformaram em ácido. Montanhas arrebentaram e palácios, templos e cidades inteiras simplesmente se perderam em questão de minutos. E os livros descrevem que os incêndios causados pela perdição foram tão quentes e famintos que mesmo os dragões nos céus foram envolvidos pelas chamas e foram consumidos. Basicamente, os dragões tentavam voar para fora dos incêndios, mas as suas asas derretiam e eles morriam queimados. Portanto, num cenário de um calor tão quente e infernal quanto o da perdição, é possível dizer que até mesmo os dragões queimam e a sua resistência contra o fogo acaba tendo suas limitações. Claro que tanto nesse caso quanto no caso dos Rhoynares, dos feiticeiros da água, pode-se argumentar que os dragões morreram não pelas causas naturais, fogo e água, mas sim por esse fogo e água serem produtos de magia. E eu digo isso porque existem vários indícios de que a perdição de Valíria foi um evento mágico, causado por inimigos de Valíria, seja os Filhos da Floresta, que tem uma certa relação, ou seja pelo pessoal da Casa do Preto e do Branco, os Homens Sem Rosto iniciais. E claro, como já mencionei, os Rhoynares eram feiticeiros da água. Mas ainda assim, tudo indica que a magia estava em criar esses processos e não que o fogo ou a água eram mágicos por si só. Por isso é bem plausível que os dragões simplesmente morram afogados em qualquer rio, em qualquer mar, ou que eles também possam morrer queimados caso eles sejam atingidos num cenário em que um fogo é tão intenso. Agora, obviamente, afogar um dragão, ou mesmo criar um cenário para um dragão ficar num lugar tão quente que quebre a invulnerabilidade dele, não são tarefas fáceis e não um cenário tão óbvio, então não é tão comum disso acontecer aí na história do Mundo de Gelo e Fogo. 3. Balista, flechas e dardos de ferro. E bom, saindo do campo da magia e dos elementos naturais, existem formas mais humanas e tradicionais para se matar um dragão. O melhor exemplo disso é o que aconteceu com Meraxes durante a Primeira Guerra Dornesa. Enquanto a rainha Rhaenys e o seu dragão atacavam a Toca do Inferno em Dorne, um soldado conseguiu, quase que por sorte, acertar o olho do dragão com um dardo de ferro de uma balista, que é uma arma que nos livros também é chamada de escorpião e é basicamente uma catapulta de flechas, ou basicamente um arco e flecha gigante. Esse dardo fez com que o dragão caísse e então morresse no chão lá nas terras dornesas. Isso porque os olhos do dragão são bastante vulneráveis, ainda que todo o resto do seu corpo seja escamoso e bem protegido.
Porém, o caso do Meraxes não é o único nas crônicas. E aqui já vale o aviso que nesse trecho vai rolar um pequeno spoiler, alguns spoilers na verdade, de House of the Dragon. Mas, durante a Batalha da Goela, 2 dragões acabaram mortos durante a luta por armas humanas. O Vermarx e o Stormcloud foram abatidos pela Triarquia usando armas convencionais. Durante a Dança dos Dragões, o príncipe Jacaerys tentou proteger os seus irmãos mais novos, o Aegon e o Viserys, mandando eles para Essos. Porém, assim que o navio dos irmãos saiu de Pedra do Dragão, eles foram emboscados pela Triarquia, que apoiavam o lado dos Verdes na guerra. Inicialmente, o único dragão presente na batalha era o Stormcloud, o dragão do jovem príncipe Aegon. Quando a batalha começou, o Aegon montou no seu dragão e voou de volta para a Pedra do Dragão. Porém, quando ele chegou lá, o Stormcloud estava gravemente ferido e o seu corpo estava cheio de flechas. Porém, o golpe mais sério que ele tinha sofrido era um dardo de balista que estava fincado no seu pescoço. Por conta desses ferimentos, o dragão morreu poucas horas depois de chegar em Pedra do Dragão. Vale mencionar que o Stormcloud era relativamente jovem e menos desenvolvido do que outros dragões da dinastia Targaryen. Talvez isso tenha contribuído para ele ser mais vulnerável a flechas normais, por exemplo. Já o caso do Vermax foi um pouco mais complicado, porque ninguém sabe o que exatamente aconteceu com ele. Mas, assim que a batalha começou, o príncipe Jacaerys voou no Vermax para socorrer os seus irmãos. Em algum momento da batalha, ele deu um rasante, e é dito que um soldado da Triarquia jogou um gancho do navio que prendeu no peito do Vermax e, por conta dele estar no movimento do voo, o gancho acabou fincando fundo no seu peito e perfurou seu coração e até mesmo rasgou seu ventre. Porém, também existe uma outra versão que diz que o Vermax acabou se enroscando num dos navios da Triarquia, que estava em chamas e que estava afundando, e isso fez com que o dragão afundasse junto. Ou mesmo uma terceira versão que diz que depois que ele se enroscou num dos navios, ele foi abatido por várias flechas dos arqueiros de Myr que estavam junto com a Triarquia. De qualquer jeito, o Vermax morreu e afundou nas águas do Mar Estreito junto do seu cavaleiro, que morreu logo em seguida. Porém, nem só de golpes de dardos de ferro e flechas que morrem essas criaturas. Isso porque durante a Dança dos Dragões houve o episódio do Assalto ao Fosso dos Dragões, quando 4 dragões Targaryen acabaram sendo mortos ao mesmo tempo. Isso porque, nesse episódio, uma multidão enfurecida invadiu o fosso e atacou os dragões que estavam presos por lá. Obviamente, nesse contexto, as criaturas estavam acorrentadas e presas, o que deixou mais fácil que a multidão conseguisse atingir elas. Ainda assim, os dragões se defenderam com golpes e com chamas. Porém, isso não adiantou. A multidão era muito grande e os revoltosos subiram nos dragões e os atacaram sem dó e sem piedade. Um dos dragões mortos, o Sraicus, foi morto com 7 golpes de machado no seu crânio. Já o dragão Morgul foi morto por vários golpes de lança no seu olho. O Tyraxes conseguiu se proteger dos atacantes, mas no desespero o dragão acabou se sufocando nas suas próprias correntes. E por fim, o dragão Dreamfire da Rhaelyna Targaryen, esse conseguiu fugir do povo e das correntes, matou vários dos seus atacantes, mas eventualmente foi ferido no olho por um tiro de besta, e a dor da ferida no olho enlouqueceu o dragão, que voou sem direção, bateu no teto do fosso, e isso fez com que o teto desmoronasse e esmagasse o dragão junto com centenas de pessoas que estavam lá dentro. E bom, basicamente esses foram todos os momentos em que os dragões morreram por armas humanas dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, pelo menos durante um conflito, porque talvez ainda exista mais uma opção humanamente plausível de se matar um dragão, mas eu vou deixar ela para a parte final do vídeo, quando eu vou entrar no campo das especulações. 4. Outro dragão. Por fim, o último método confirmado que a gente sabe das crônicas de matar um dragão é, obviamente, usando outro dragão. Inclusive, isso é o que a gente mais vê acontecendo durante a história da Dança dos Dragões. Também dá para dizer que esse é o método mais eficiente, como comprova a história da própria casa Targaryen. Isso porque, apesar dos Dorneses ou da Tríade terem conseguido matar um dragão ou outro durante a história, foram os próprios Targaryen que mataram a maior parte dos seus dragões através de uma guerra um pouco sem sentido que facilmente poderia ter sido evitada se a família tivesse sentado para conversar bonitinho. Enfim, não preciso me estender muito aqui nesse tópico, porque essa é a parte mais óbvia do vídeo. Agora vamos entrar na parte das especulações,
para falar sobre métodos que provavelmente podem matar dragões, mas que a gente ainda não tem confirmado dentro da história das crônicas. 5. Especulações. E eu digo isso porque, a partir do que a gente viu até agora e de alguns outros exemplos de dentro das crônicas, nós podemos supor que existem algumas outras opções para se matar um dragão, mas que por enquanto esses métodos são não confirmados, são teorias ou são coisas que ficam só no campo da suposição mesmo. Por exemplo, provavelmente dá para matar um dragão usando uma catapulta. Até agora, nós só vimos dragões sendo mortos por balistas, que como eu já disse, são meio que arcos gigantes. Mas, considerando que o Dreamfire foi um dragão morto por um teto que caiu em cima dele, é plausível pensar que se um dragão fosse acertado por uma pedra de uma catapulta, ele morreria. E mais, mesmo que o dragão não morresse com a pedra atingindo ele, o golpe talvez o desnorteasse ou o deixasse desacordado. E assim o dragão despincaria dos céus, e também nós temos indícios de que a queda é um elemento que pode matar um dragão. Até porque no final da Dança dos Dragões, o dragão do rei Aegon II enfrentou o Baila-Lua, o dragão da Baela Targaryen, lá em Pedra do Dragão. E ambos os dragões acabaram caindo dos céus e ficaram muito machucados com a queda. Isso porque durante a luta ambos os dragões se feriram bastante, mas o Baila-Lua usou sua agilidade para despencar dos céus junto com o Sunfire. Não fica claro, mas o livro dá a entender que o Baila-Lua morreu com a queda, talvez esmagado pelo peso do Sunfire. E depois o próprio Sunfire nunca mais conseguiu voar depois da queda e também nunca mais conseguiu nem ser movido daquele lugar de onde ele caiu. Portanto, nós podemos dizer sim que os dragões tomam dano pesado ao cair de grandes alturas. Então, interferir no voo deles é sempre uma boa opção, apesar de ser algo bem difícil para se fazer. Ou um outro dragão vai precisar derrubar, é só 2 dragões brigando, vão conseguir derrubar um ao outro, ou com catapultas, caso você tenha a sorte de atingir um dragão, já que eles também são bem ágeis. Agora, só vale um adendo também que eu não lembro se no universo de GOT existem catapultas. Eu tenho quase certeza que sim, porque é uma arma de cerco bem medieval e bem plausível para a estrutura que a gente tem na história de GOT, mas eu não lembro de nenhum exemplo delas sendo usadas na Guerra dos 5 Reis, na Rebelião do Robert. Então, enfim, não sei se é comum usar catapultas na história de Westeros, mas para enfrentar um dragão e para cercos seria realmente uma boa ideia começar a construir catapultas. Mas enfim, além das catapultas, nós também podemos pensar que os dragões podem ser mortos por veneno. Isso não é confirmado na obra, mas se a gente pensar na grande conspiração dos mestres, vamos lembrar que é isso que a teoria diz, que os dragões foram sendo envenenados pelos mestres com o passar do tempo. Supostamente, os mestres envenenaram os ovos de dragão e impediram que as criaturas se desenvolvessem lá dentro. Por conta disso, segundo a teoria, após a dança, os dragões nasceram cada vez menores até simplesmente desaparecerem para sempre, ou até a Daenerys trazer eles de volta lá em A Guerra dos Tronos. Ah, e eu esqueci de mencionar que após a luta do Sunfire com o Baila-Lua, depois eles caírem, o Sunfire comeu a carcaça do Baila-Lua. Então nós também podemos especular que talvez outros animais também pudessem comer um dragão. Por exemplo, no caso do Sunfire, que é um dragão que ficou inválido e não conseguia mais voar e fugir, é claro, ele ainda conseguia se defender. Mas é plausível a gente pensar que se ele fosse atacado por uma matilha de cães raivosos, ou uma alcateia de lobos gigantes, ou um grupo de ursos, e o dragão não tivesse como se defender, será que ele poderia ser comido por outros animais? Ou até se a gente pensar em exemplos de outras criaturas que não existem em Westeros, mas existem em Sotorius, por exemplo, como um Wyvern, será que ele poderia comer um dragão? Fica aí a dúvida. Inclusive, nós sabemos que durante o reinado do rei Jaehaerys I, se supõe que a princesa Aérea Targaryen voou com o Balerion até a região de Valíria e o dragão voltou de lá bastante machucado, com a própria Aérea voltando com vermes de fogo queimando dentro do seu corpo. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas tudo indica que eles encontraram com algumas criaturas que vivem lá nas ruínas de Valíria e que essas criaturas conseguiram ferir o Balerion profundamente. E vale lembrar que ele foi o maior e mais poderoso dragão que Westeros já viu, e mesmo assim ele talvez fosse vulnerável a vermes de fogo. Por fim, também ficam as especulações relacionadas à magia. Por exemplo, eu falei que os dragões morreram com o fogo da perdição de Valíria. E também que os feiticeiros das águas conseguiram usar o rio Rhoyne para afogar os dragões.
Mas tudo isso me faz pensar que durante a Batalha de Castelo Negro, a Melisandre usou a sua magia para queimar a águia do Orell durante o voo dela. O bicho queimou, simplesmente explodindo em chamas de dentro para fora, deixando Varamir Seis Peles, que estava largando na águia, um cara completamente endoidecido, porque a águia simplesmente explodiu em uma bola de fogo. Então, a minha especulação é, será que os sacerdotes vermelhos conseguem fazer um dragão queimar de dentro para fora com um fogo vindo diretamente do Senhor da Luz? Fica aí o questionamento. Além disso, a própria ideia de que um troca-peles possa largar um dragão é bem interessante. Isso era bastante falado nas temporadas finais de Game of Thrones, quando os fãs tinham as teorias de que o Bran poderia largar um dragão. Nunca aconteceu na série, mas é uma teoria interessante. Também vale mencionar que os Filhos da Floresta estão entre os seres mais poderosos do mundo de Game of Thrones. E as suas canções mágicas foram capazes até mesmo de quebrar a ligação entre Essos e Westeros, no que ficou conhecido como Martelo das Águas. Simplesmente a conexão de terra que tinha entre os dois continentes foi inundada por águas, rolou terremotos e se partiu e virou o que hoje é conhecido como os Degraus. Ou seja, os Filhos da Floresta são muito poderosos. Então eu também fico pensando se não existe alguma magia que eles poderiam usar para machucar ou até mesmo matar os dragões diretamente. Eu acho que isso seria bem plausível. Eu acho que os Filhos da Floresta podem, na verdade, destruir qualquer coisa que eles quiserem. E por fim, nós também temos o Berrante do Dragão. Nos livros, essa ferramenta está na posse do Victarion Greyjoy, que quer usar o Berrante para controlar os dragões da Daenerys lá em Meereen. Porém, ninguém sabe exatamente o que o Berrante faz. Ele pode muito bem ser uma ferramenta para matar os dragões. Infelizmente, para confirmar essa teoria, a gente vai precisar esperar pelo lançamento aí dos Ventos do Inverno. Mas enfim, pessoal, esses aí são os exemplos e as especulações sobre o que pode matar um dragão. Na verdade, tem bastante coisa, inclusive durante o assalto ao Fosso dos Dragões, fica claro que pessoas do povo comum, com armas comuns, conseguiam matar os dragões, embora estivessem presos, numa situação muito vulnerável. Enfrentar um dragão num X1, provavelmente é quase impossível de você vencer ele, né? Você precisa estar numa condição muito favorável, com números muito grandes do seu lado, um exército inteiro, para ter uma chance de matar um dragão. Então, assim, não é uma tarefa fácil, eles são criaturas realmente muito poderosas. Mas, que é possível, é possível. E também tudo isso me fez pensar no dragão do Rei da Noite, lá das últimas temporadas de Game of Thrones. Porque um detalhe curioso é que todas as criaturas que são feitas pelos White Walkers são vulneráveis a vidro de dragão. E na verdade, quando eles são atingidos por vidro de dragão, eles simplesmente se despedaçam. É o que a gente vê acontecendo várias vezes, inclusive em Game of Thrones e nos livros das crônicas também. O Sam mata um caminhante branco usando uma adaga de vidro de dragão e o bicho simplesmente derrete nas mãos dele. É meio que automático, é o calcanhar de Aquiles dessas criaturas. Na série eles não derretem, mas eles quebram, né? Estilhaçam assim que eles estão tocados por essas armas. Então, teoricamente, considerando que o dragão foi meio que tornado numa espécie de dragão White Walker, do mesmo processo que o Rei da Noite fazia para criar os White Walkers com os filhos do Craster, dá para dizer que qualquer toquezinho que ele recebesse de um vidro de dragão faria com que ele estilhaçasse, né? Mas, obviamente, Game of Thrones cagou para essas regras e essas diferenças no final da série, e a gente tem aquela cena maravilhosa do Jon Snow gritando na frente do dragão. Provavelmente ele achou que era um método eficiente de enfrentar o dragão, né? Simplesmente gritar. Por que eles fizeram isso, dessa cena do Jon Snow gritando na frente do dragão? Porque lá na sexta temporada teve a cena muito épica do Jon Snow puxando a espada na frente da cavalaria dos Bolton, e eu acho que eles quiseram meio que fazer uma nova cena épica como aquela. Eles simplesmente esqueceram de pensar no contexto, na plausibilidade, na lógica, na boa história, enfim, esqueceram de pensar em tudo. Mas é isso, pessoal, talvez eu tenha esquecido aqui algum outro exemplo de como matar um dragão. Deixe nos comentários o que vocês acham, deixe nos comentários também o que vocês acham das minhas especulações, se elas fazem sentido ou não, ou se existe algum outro método aí que vocês consideram que pode matar um dragão. Lembrando que tudo indica que tem um homem sem rosto lá na Cidadela tentando descobrir um livro sobre como matar os dragões, provavelmente porque a Casa do Preto e do Branco pode ir contra a Daenerys a partir do 6º livro. Mas esse assunto para outro vídeo. Não se esqueça de deixar aí nos comentários. Esqueci. Você pode comentar, na verdade, eu tô me repetindo. Mas é isso. Deixe aí nos comentários qualquer coisa que você queira comentar, que eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo você no próximo. Valeu, falou e até mais.